Toda sexta-feira conectado aqui com a gente, o advogado tributarista, especialista em agronegócio, Eduardo BBG. Eduardo, muito bom dia, obrigado pela participação em mais uma semana aqui no Dia a Dia Rural. Bom dia, João, eu que agradeço a estar essa semana com vocês. A gente que agradece. A gente tem bastante assunto importante para tratar hoje, né? A gente vai começar aqui falando então sobre a mudança na tributação de fundos de investimentos, né? Que foram, e também dos FIAGROS, que foram votados pelo presidente Lula, né, na reforma tributária. O que muda, então? Explica para a gente qual que era o cenário antes, o que muda a partir de então e por que isso seria prejudicial aos setores. Pegando até um gancho do presidente da Anfávia, que eu gosto muito sempre de fazer o vínculo dos assuntos, né? Você viu que um dos principais problemas que ele deu no final ali foi a falta de uma política de juros atrativa no Brasil. Realmente o Brasil não tem uma política de juros atrativa. O agronegócio foi financiado durante décadas apenas pelo Banco do Brasil, praticamente, e hoje o Brasil tem meia dúzia de bancos que dominam, né, e praticam juros altos e não são atrativos para que o produtor rural possa tanto produzir mais quanto adquirir maquinários, enfim. Os fundos de investimento são uma nova tendência, há uma possibilidade de gerar recursos para financiar com outras fontes a agricultura. E isso era um movimento que o Brasil está fazendo, no sentido de buscar constituir fundos para que os agricultores possam se financiar de outras formas, com valores mais baratos, enfim, mais competitivos, até porque muitos vêm de investimento internacional que estão acostumados com taxas de juros muito menores do que a nossa. Qual o problema da tributação? Hoje, os fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, né, e os FIAGROS, Fundo de Investimento no Agronegócio, na cadeia do agronegócio, são fontes de captação de recursos, principalmente o FIAGRO, por financiamento dos produtores rurais. O que acontece? Hoje, esses fundos não pagam PIS, COFINS, nem ISS, que seriam serviços, né, não tributação de ICMS, que são os tributos que estão sendo objeto da reforma. Hoje, esses fundos só pagam imposto de renda numa alíquota bem menor. Normalmente, as empresas no lucro real pagam 34%, esses fundos pagam 15% só no resgate. O governo vetou a parte da reforma tributária que isentava esses fundos das contribuições de IBS e ICMS, para ficar igual, como hoje, que os fundos não pagam esses tributos e se tornarem competitivos. O governo alegou razões constitucionais, nem vale a pena entrar nesse detalhe jurídico com o nosso telespectador, mas é uma balela, uma desculpa para deixar em aberto essa tributação. O governo disse que não vai tributar, mas ficou em aberta a possibilidade de tributar em até 28,5%, que nós prevemos que seja a alíquota do IVA, né? Esses fundos. Isso afugenta os investidores, deve reduzir muito a captação de recursos, porque os fundos perdem totalmente a competitividade. Com uma tributação nesse montante, deixam de ser competitivos e deixam de captar mais dinheiro para o agronegócio. Então, quer dizer, é o governo, além de uma política tributária totalmente equivocada, arrecadatória, agora interferindo também na questão do financiamento do agronegócio. E além da fuga de investimentos, também teria uma redução na rentabilidade dos próprios fundos. Sim, você imagina, para você conseguir arcar com uma carga de 28,5%, o tamanho da rentabilidade que não tem que ter um fundo desses frente a outras modalidades de investimento que não tem essa tributação. É inviável, afugenta realmente muitos recursos do Brasil e isso se reflete diretamente no agronegócio, porque está sendo uma fonte de captação, uma nova fonte, né? Está começando ainda, mas uma nova fonte de captação de recursos para o financiamento do agro. Isso seria na verdade, um cenário muito positivo. Se não houver tributação e os fundos continuarem existindo e aumentando, vai ter mais dinheiro para o agronegócio com taxas mais competitivas e isso, como disse ali nosso presidente da Anfávia, se reflete em tudo. Plantio, compra de maquinários, isso tudo faz a economia girar. Né? E até mesmo tirar um pouco traria uma nova fonte de recursos de ajuda para o agronegócio, né? Não tão dependente, por exemplo, de apenas um recurso do Plano Safra, que também não é suficiente para o ano inteiro para o agronegócio. Então, daria até um alívio para o próprio governo. Exato. O Plano Safra está longe de cobrir as necessidades do agro, muito longe. O resto, os agricultores têm que recorrer. Como eu disse, hoje nós temos meia dúzia de bancos aí no Brasil
grandes, são competitivos, porque o sistema bancário no Brasil é muito concentrado, então as empresas, os agricultores ficam na mão desses bancos, dessas poucas entidades financeiras que praticam um juro muito alto comparando com o mercado no exterior. Nós já temos aí várias desvantagens para o nosso agricultor. Nós já mencionamos aqui logística, a questão dos juros é um grande problema, a questão trabalhista, questão tributária também agora vai ficar pior. Quer dizer, é o governo tirando cada vez mais incentivos. Tem um outro ponto interessante no sentido de curioso pelo pensamento do governo, mas de ser prejudicar o agronegócio, que é a retirada do diferimento para a compra de insumos agrícolas para os produtores contribuintes dos novos tributos, IBS e CBS. O que é o diferimento? O diferimento é quando você não paga um tributo e joga ele para a operação posterior. Mas às vezes isso nem ocorre, às vezes é uma isenção. É uma maneira de baratear a compra de insumos agrícolas. O governo, o projeto original da reforma tributária tinha um diferimento para a compra de insumos, só que o governo vetou com o seguinte argumento, por isso que eu digo, o governo usa falácias, né, para para minimizar o seu desgaste com a população. O governo disse que fez isso porque esse diferimento não era para os pequenos produtores não contribuintes de IBS e CBS. Isso tornaria o mercado desigual. Ora, nós já mostramos aqui que vai ficar muito difícil dos produtores que não estiverem no sistema, nesse novo sistema tributário, porque eles não vão ter créditos tributários para passar para os seus compradores, para a próxima cadeia produtiva. E mesmo assim, isso aí seria simples, era só na regulamentação o governo estender esse diferimento, esse benefício para os produtores não contribuintes. Seria simples. O que o governo fez? Vetou. Então, tirou de todo mundo o benefício do diferimento. Quer dizer, vai aumentar o custo de insumos agrícolas para todos os produtores. Quer dizer, é mais um absurdo da reforma tributária. Entre tantos, João, é tão difícil de entender, às vezes, até o texto e as barbaridades, que a gente vai informando o nosso telespectador em doses homeopáticas, porque cada vez, lendo melhor o texto, a gente descobre uma barbaridade ali. A própria Frente Parlamentar da Agropecuária, no dia seguinte mesmo, essa decisão já se manifestou, dizendo que iria articular para que, então, caísse, né, esse veto, para que não viesse não de fato seguisse em frente, porque a gente vê como a importância do Ministério da Agricultura e dessas políticas que ajudam o setor é tamanha, tanto que a gente não tinha comentado isso, mas a gente vai ter uma reforma ministerial a partir de fevereiro. E o Ministério da Agricultura é um dos ministérios que estão sendo visados porque algumas bancadas, alguns partidos querem o Ministério da Agricultura, sabendo o tamanho dos impactos que todas as medidas que são feitas aqui trazem para o governo, mas também para o nosso país. Na verdade, a Frente Parlamentar precisa reunir 2/3, né, para derrubar o veto. Não é fácil, porque existe uma parte da esquerda, principalmente, totalmente contra o agro, que nós já comentamos aqui, que é uma burrice tremenda, desculpe a palavra forte, porque, na verdade, quanto mais caro para o agro, caro para o alimento, para a população em geral, que consome alimentos que todo mundo precisa comer. Então, existe uma oposição dentro do Congresso. A frente parlamentar é muito grande, muito forte, mas não é tão simples reunir 2/3 da Câmara para derrubar um veto do presidente. Espero que consigam, porque realmente esses vetos foram absurdos e prejudicam ainda mais o agronegócio, que já está tão prejudicado com essa reforma tributária. Fica pior a situação do que já está. Eu acho que a fala realmente do porta-voz da Anfávia, que precedeu nossa entrevista, foi perfeita, né? Foi um gancho perfeito. Precisa do estímulo, porque senão não tem retorno, e é justamente o que a gente tem visto agora. O governo está lutando para tentar baixar o preço do alimento. E não vamos esquecer que o agronegócio é 30% do PIB, mais de 50% das exportações do Brasil. Então, tudo isso tem um peso enorme. Já é difícil para o nosso produtor concorrer no exterior. Saiu um estudo do G1 dizendo que submédios concedidos no Brasil são de 3,5% e na Europa de 15%. Dá para um produtor rural. Imagina como difícil competir. A tecnologia é muito boa, tem área. Com toda essa diferença, a Europa está fazendo todo esse protesto contra a União Europeia e os produtores
europeus estão fazendo esse protesto. Então, quer dizer, dificuldades muito grandes para o produtor rural brasileiro. E as quedas, como quase 6% na macro agrícola, mostra que realmente o governo só normalmente tributos que não diferença do captação de recursos elevados em conta. E se o governo, pelo menos, não intervir é grande coisa para o produtor rural. Essa a gente tem queda de 20%, né, 16% que seja numa safra de soja, a gente chama de quebra de safra, né? Então, a mesma queda no setor é a quebra de um setor, que é uma coisa perigosa para a nossa economia. Aproveitando, Eduardo, que você já puxou o assunto da Europa, agora você está onde? Hoje eu estou no Brasil. Está no Brasil já? Viagem, mas eu volto hoje para a Europa. E aí, um dos tópicos que você vai comentar também com a gente é o agronegócio, é isso, né? Eu estive a Polônia. A Polônia é um grande produtor de beterraba, açucareira e mais alguns outros itens. Carne suína, é um dos maiores produtores da Europa. E está entre os 5 maiores produtores de grãos. E a Polônia também é extremamente contra o acordo União Europeia-Mercosul. Eu também passei pela Holanda. A Holanda já chegou a ser o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Não que tenha área, a Holanda tem menos de 1% da área agricultável do Brasil, mas ela é um corredor, por causa do porto de Roterdã, que é o maior da Europa, de importações e exportações de alimentos, europeus mesmo. Então, é um outro grande player do mercado, extremamente contra o acordo União Europeia-Mercosul. Então, nós estamos vendo aí que dos 5 maiores produtores, França, que é o maior produtor de grãos, já falamos aqui, Holanda, Polônia, já falamos da Áustria, que não é um grande produtor, mas também é importante, contra o acordo. Então, nós vemos, assim, dificuldades e sempre alegando a falta de transparência ambiental, que isso é uma balela, né? E isso, muitas vezes, a própria esquerda do Brasil reforça esse discurso, né? Quando critica várias políticas do agronegócio, que o agronegócio é sério, que a maioria do Brasil é muito comprometido com o meio ambiente, e às vezes próprios discursos internos nossos fortalecem esse tipo de medida que é puramente para se preservar, né? Puramente porque realmente os países, como nós já dissemos aqui, não tem como concorrer com o nosso agro, que é tão bem estruturado. E acabam usando essas desculpas farrapadas, né? Questões ambientais, que nós já falamos aqui, que o Brasil segue regras muito mais rígidas que a União Europeia, enfim, usam esses argumentos, essas falácias para preservar o seu mercado, né? E veja bem, eu pesquisei aqui antes da nossa entrevista e a gente tem notícias de 2017 de encontros entre representantes do agronegócio brasileiro e da Polônia que mostrava um posicionamento completamente diferente da Polônia. Lá em 2017, eram portas abertas. Eles estavam, inclusive, falavam, a gente está animado com a possibilidade de poder ter mais troca comercial com o Brasil. Nós queremos parceiros comerciais como o Brasil. Agora, no passado, a gente tem protesto fechando. Não, agora a gente não quer mais. É porque muda, né? No começo, eles viram perspectivas, outras perspectivas para a venda de produtos, né? E quando começa a se tornar uma realidade, e há uma liderança muito forte da França nesse sentido, que é a maior produtora agrícola na Europa e é o principal adversário, acaba arrastando outros países, né, do agro. E os produtores acabam tendo esse temor. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, o maior item produzido pela Polônia, um dos maiores, beterraba para a produção de açúcar. O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar. Quer dizer, se for competir em preço, o Brasil acaba com os produtores de açúcar na Polônia, porque a beterraba é muito mais cara do que a cana-de-açúcar para produzir açúcar. Então, quer dizer, e nós temos aqui milhões de hectares de cana-de-açúcar produzindo não só etanol, mas produzindo açúcar, tanto que o Brasil é o maior produtor do mundo, como eu já disse. Então, quer dizer, esses temores aí acabam afugentando o país do apoio ao acordo, digamos assim, né? Porque vem que não tem como competir com o nosso agronegócio. Eu gostaria... Pode falar, desculpa. Se a gente encerrar, só registrar 2 assuntos, né? Mais 2 escândalos que mostram por que o governo tem essa sanha arrecadatória tão grande e nunca é suficiente, né? 41 desembargadores tiveram salário superior a R$500 mil em dezembro. A maioria deles do estado de Rondônia, que é um dos mais pobres da federação, mais de R$500 mil. Os ministros dos TST, Tribunal Superior do Trabalho,
tiveram ganhos, em média, ou máximos ali, em dezembro, de R$419 mil líquidos. Isso significa, descontando os 27,5% de imposto, mais de R$550 mil. Quer dizer, mais escândalos, isso que ainda não foi feito um levantamento da transparência, do site de transparência sobre todo o judiciário em dezembro, que eu tenho certeza que tem muito mais surpresa. Se colocarmos aí os 27 tribunais, todos os tribunais do trabalho, todos os tribunais federais, STJ, STF, enfim, vamos ter muito mais surpresas, mas é um absurdo o governo cobrando mais impostos, cobrando austeridade do setor privado e pagando mais de R$500 mil para juízes. É uma vergonha, realmente. A população tem que ficar indignada e vigilante com relação a esses movimentos, é o que nosso governo está fazendo. Muito dinheiro, né? Eu estava lendo, acho que foi anteontem, eu li sobre essa notícia no caminho para cá. E vem de onde? Gratificação natalina, férias, gratificação por exercício cumulativo e pagamento de retroativos. Eu trabalho aqui, eu tenho direitos também. Eu também recebi 13º, tudo isso, mas não chega. Eu não consigo nem pagar as taxas que precisa pagar no começo do ano. Não chega nesse patamar. Mas sabe qual é a diferença deles? O que o judiciário faz? O judiciário se concede os aumentos através do CNJ. Se houver qualquer discussão jurídica, eles vão lá e julgam. Imagina se você pudesse chegar para o seu chefe aí no Terra Viva e, olha, eu estou me dando um aumento de 150% e meu 13º esse ano vai ter gratificação natalina, bônus do peru, como eles disseram, vai ter tudo. Meu 13º vai ser 5 vezes o meu salário. E se houvesse a condição, a negativa do seu chefe, você fazia um recurso de próprio punho e você mesmo julgava, não, meu chefe está errado, eu realmente mereço. Esse é o nosso judiciário. Ninguém fiscaliza, o Supremo não responde a ninguém. O Supremo não responde nem ao CNJ. Então, eles fazem o que querem, não tem fiscalização nenhuma, sobre o suposto argumento de que seria uma interferência no judiciário, afetaria a democracia. Então, é essa farra, eles fazem o que querem, ganham quanto querem, são como a gente já disse, né, são uma casta privilegiada no Brasil. Para eles, a crise não existe nunca, o salário não atrasa nunca, tem aumento sempre, enquanto o resto da população que se vire para pagar os impostos e conseguir sustentar essas mordomias. Né? Não vou pegar mais seu tempo, a gente vai encerrando por aqui a coluna, né? Vamos ver que reserva essa próxima semana para a gente comentar na sexta-feira que vem. Agradeço, viu, pelas suas análises, pelo conhecimento que você compartilha aqui com a gente. Bom lutar, mas a gente segue daqui, né? Não, seguimos. Felizmente o Brasil é um país forte, com uma economia está cada vez mais bem estruturada e, apesar de tudo, principalmente o agronegócio segue avançando. Eu que agradeço pelo espaço, mais uma vez, pelo tempo. Tenham todos um ótimo final de semana. Deus abençoe e até a próxima semana. Até a próxima semana. E bom fim de semana também. Bom trabalho por aí, Eduardo. Obrigado.